Olá, organizada! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 passos que você precisa dar para se tornar uma personal organizer de sucesso. Eu sou Jéssica Espíndola, arquiteta e personal organizer aqui do Organize Bem. Se você ainda não é personal organizer ou está no início da sua profissão, aproveita essas dicas valiosíssimas para já começar do jeito certo, que vai te fazer crescer rápido, que vai te fazer ter resultado, que vão te permitir se sustentar e realizar seus sonhos por meio do seu trabalho de personal organizer. E se você já é personal organizer, fica aqui com a gente para ver se você está indo pelo caminho certo, se já está aplicando esses passos que vamos te mostrar. Quando a gente começou a trabalhar como PO, tanto eu quanto a Carol, a gente não tinha experiência nenhuma de empreender. A única experiência profissional que a gente teve antes de nos tornarmos personal organizer foi a de estágios que fizemos durante um curto período de tempo na época da faculdade de arquitetura. E logo que a gente se formou na faculdade, a gente já foi fazer o curso de formação de personal organizer e abrimos a nossa empresa. E como não tivemos essa orientação do que fazer para ter uma carreira de sucesso, hoje a gente consegue perceber que fizemos muita coisa do jeito errado, o que fez com que a gente demorasse muito mais tempo para alcançar os nossos objetivos. Hoje a gente consegue visualizar o que a gente podia ter feito bem diferente lá no início, que ia trazer um resultado bem mais rápido pra gente. Então, vamos ao primeiro passo. Defina o seu objetivo como personal organizer. Qual é o perfil do cliente que você vai trabalhar? No início, a gente achava que o nosso perfil de cliente era a classe AAA. Só que, na verdade, a gente só estava indo com a manada. A gente não tinha parado para refletir direito, pensar como que seria trabalhar para essa classe. E depois que a gente teve a oportunidade de atender uma cliente com uma classe bem mais alta, a gente viu que não era o nosso foco. E definir isso impacta muito na forma de você falar, na identidade visual da empresa. Então, se você já tem essa clareza, já começa desde o início com ações que te direcionam para o público que você quer. E caso você não tenha certeza, não tem problema. Começa atendendo as oportunidades que surgirem e com o tempo vá definindo o seu público e filtrando a clientela. E depois que você definiu sua clientela, você vai pensar onde que esse público está, que lojas essas pessoas visitam, que lugares que essas pessoas vão. E aí você vai buscar fazer parcerias com essas lojas para você chegar mais fácil nesse público que você quer. E quando você começa a visitar esses lugares, você começa a ver como que essas pessoas falam, como que elas agem, o que que elas buscam. E você pode trazer isso para a sua forma de falar, para você conseguir se comunicar com esse público. E qual nicho você quer focar? Você já sabe isso? No início, a gente pegava todos os projetos de organização que tinham para fazer, para a gente poder se conhecer formas diferentes de trabalhar, mas com o tempo eu fui percebendo que eu não gostava tanto de organizar escritório, que eu não ficava tão apaixonada assim pela organização baby, e que eu gostava mesmo era de fazer um bom desapego com o cliente. Então, com o tempo eu fui identificando o que eu gosto mais de trabalhar, com que tipo de pessoa. Por exemplo, eu identifiquei que eu prefiro fazer organização com adultos do que fazer organização infantil. E descobrir isso impactou muito no nosso conteúdo nas redes sociais, na forma da gente falar. Assim a gente começou a divulgar mais a organização residencial voltada para recém-casados ou pessoas que já tinham filhos maiores ou até mesmo sem filhos. Mas isso não significa que a gente deixou de atender essas outras pessoas. Até hoje a gente pega organização baby, faz organização de escritório, só que a gente divulga muito mais a organização de outros ambientes, porque é o que a gente quer atrair aqui, para que no meu dia a dia eu possa atender mais organizações dos ambientes que eu gosto mais. Outro passo muito importante é você treinar habilidades em laboratórios estratégicos. Então, eu imagino que você já deve ter um norte aí do que você gosta mais de fazer, mesmo que você esteja aí no início, né? Você já deve ter uma empatia com alguns ambientes maior do que com outros. Então, aproveita para experimentar
esses nichos e os públicos que te interessam mais inicialmente. Use organizadores, gabaritos. Não é porque você está fazendo um laboratório que você não vai usar essas ferramentas, porque elas estão aí para ajudar a gente. Então você vai oferecer para a pessoa, vai falar que o resultado vai ser muito melhor se a gente puder colocar esses organizadores. Faça como se fosse um cliente real, que estivesse ali pagando pelo seu projeto cheio. Você vai aplicar todas as etapas da organização, dando o seu melhor ali, afinal, esse é o início do seu portfólio. E vai fazer um contrato também, para que você já comece a treinar essa parte, até para a pessoa ver quanto que seria o valor cheio que você cobraria dela, caso ela estivesse pagando por isso, para você testar se tudo que você está colocando ali no contrato é realmente o que te assegura na organização. Então, quanto mais próximo o laboratório estiver da realidade, mais você vai conseguir treinar. Então, estipule antes quanto tempo que você acha que vai precisar para essa organização, para você ver se foi mais, se foi menos, se foi como planejado, para você começar a se familiarizar mais com esses orçamentos. Outro passo é você montar um acervo de fotos que brilhe o olho de quem vê. Então é isso mesmo, você vai tirar fotos ali na organização, vai fazer vídeos para você poder divulgar o seu trabalho nas redes sociais, para você enviar para um cliente, para uma pessoa que está ali querendo saber mais do seu trabalho. E essas fotos, é importante que você tenha um cuidado na hora de tirar, porque elas vão ser a sua vitrine, a sua porta de entrada. Então, por exemplo, a gente atendeu uma cliente recentemente que virou para mim durante a organização e falou que ela estava vendo os stories de uma amiga dela. A amiga postou o resultado da organização. Quando ela viu o resultado, ela achou que as dobras estavam muito mal feitas, que as nossas dobras ficavam muito melhores do que a da personal organizer que fez para essa amiga dela. Então a gente não pode tirar a foto de qualquer jeito, postar de qualquer jeito, tem que ter um cuidado ali, afinal, isso é o que vai gerar desejo. O ser humano, ele é visual, então a gente tem que gerar desejo. Agora, outra coisa muito importante para você fazer é criar uma rede de contato online e offline. O boca a boca ainda é uma ótima estratégia, mas a gente não pode ficar só dependendo de outras pessoas indicarem. A gente tem que fazer coisas que estão ao nosso alcance. E também não adianta a gente depender apenas de uma rede social. Então, divulgue o seu trabalho no Instagram, YouTube, TikTok, envie e-mails, tenha um site, veja onde o seu público está. E presta atenção nessa dica. Quando você for postar nessas redes sociais, como a ideia é você estar em mais de uma, você não precisa ter um conteúdo inovador para cada um deles. Você pode reaproveitar os conteúdos. Faça um cartão de visita para você deixar no hall do seu prédio, deixar em lojas, entregar durante a organização para algum prestador de serviço, alguma visita que vai na casa do seu cliente, ou até mesmo quando você está ali no elevador e encontra uma pessoa, entrega seu cartão, que é uma ótima forma de você já começar a aparecer para outras pessoas também. Você pode também fazer panfletos para você poder divulgar, mas para eles serem mais eficazes, é importante você saber onde que seu cliente está. Então, de repente, você vai deixar os panfletos naquelas lojas que o seu cliente vai mais. E claro, você pode pedir para amigos e familiares para eles poderem divulgar o seu trabalho também. Outro passo é você ter a sua imagem alinhada com aquilo que o seu público deseja. Então, por exemplo, a sua forma de se vestir, ela tem que se comunicar com a forma do seu público se vestir. Porque assim vai ser muito mais fácil dessa pessoa se identificar com você e querer você na casa dela. Você tem que tomar cuidado na hora de fazer uma divulgação ali nas redes sociais. Quais são os lugares que você está divulgando que você frequenta? Será que são lugares que o seu público está? Ou será que isso vai te distanciar do seu público? E a identidade visual da sua marca? Será que ela está alinhada com o seu público? Tudo isso é muito importante de você alinhar para você conseguir essa comunicação. Então, esses são os 5 passos que a gente considera muito importante de serem aplicados.
Sem eles, você fica perdida, não se torna referência em nada e com isso terá muito mais dificuldade de ter uma carreira sólida, com a agenda cheia de clientes. Esperamos que esse vídeo tenha sido enriquecedor. Deixe o seu comentário aqui embaixo e compartilhe com quem também busca uma carreira de sucesso trabalhando como personal organizer. Até a próxima!